da capital paulista. Existe alerta severo da Defesa Civil para a região e com uma grande quantidade de chuva que atinge aquela área da capital paulista, há estado de alerta decretado neste momento para as subprefeituras de São Miguel Paulista, de Itaim Paulista e também de Guaianazes. Em Guaianazes, houve o transbordamento do córrego Guaratiba na altura da rua Alexandre Legrand, número 7. Então, situação bastante complicada em São Paulo. Se você puder, espere um pouquinho, né? Não saia neste momento de onde você está, não. Aguarde uma melhora das condições aqui na capital paulista, porque chove forte e há diversos pontos de alagamento por toda a capital paulista neste momento, neste fim de tarde de terça-feira. Zaidan, foi mais uma vez um grande prazer. Amanhã a gente está de volta em mais um Bandeirantes Acontece às 3 da tarde. Um grande abraço para você e para o Manuel. Até amanhã a todos. Abraço, Panvé aqui, até amanhã. Valeu Beatriz Beirute, também o Gustavo Silva, que estiveram conosco neste Bandeirantes Acontece. Gente, você fica por aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque vem aí o Resenha Bandeirantes para te fazer companhia neste fim de terça-feira, fim de tarde de terça-feira. Até amanhã, tchau. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Alô, alô, Brasil! Brasil! Até 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera. Diretoria da Ponte acerta em renovar com Sérgio Rafael. Opine 97102-1493. 97102-1493. Rodrigo Pastana afirmou que não irá contratar um camisa 9 para repor a saída de João Marcelo. Você concorda com o executivo? Acha que o Guarani está bem servido de centroavante para a Série C? Opine 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp. Você pode mandar mensagem de áudio e também mensagem de texto, ambos curtos, assim dá tempo, né, de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte encaminha a renovação do zagueiro Sérgio Rafael. Nos planos da diretoria alvinegra, zagueiro deve ter o vínculo ampliado até
o fim da temporada. Ponte já tem 4 reforços confirmados para a disputa da Série C. Goleiro Matheus Kaiser, zagueiro Danley Santos, meia Diego Tavares e o atacante Gustavo 25. Macaca estreia na Série B no Brasileirão Sub-20 na quarta-feira, na semana que vem, às 3 da tarde contra o Ituano. Partida que será realizada em Itapira. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Meia passa por cirurgia no joelho, mas deve jogar a Série C. Pautas do Guarani. Rodrigo Pastana descarta vindas de Vitinho e Luiz Felipe do Atlético Mineiro após negociação por João Marcelo. Anderson Leite se diz contente no Guarani e elogia Maurício Souza. Sem acerto com o Bugre, Léo Campos do Velo Clube acerta com o Joinville para a disputa da Série D. Com a contratação de Lucas Macedo, Guarani chega a 5 reforços vindos de Portugal nos últimos meses. Além também chegaram jogadores como Matheus Sarará, Luiz Miguel, Luiz Rafael, Marlon Maranhão. Guarani abre conversas para repatriar Pablo, atacante e lateral que disputou Paulistão pela Inter de Limeira, soma 83 jogos pelo Bugre em 2 passagens. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Pastana confirma acerto com meia japonês e explica a negociação. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após um discurso em português em que condenou o racismo, mas não anunciou novas medidas para combatê-lo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez uma analogia envolvendo um macaco ao citar a possibilidade da Libertadores não terem clubes brasileiros. Depois de Luigi do Palmeiras sofrer racismo de torcedores do Cerro Porteño durante o jogo da Libertadores Sub-20, o presidente do clube brasileiro, ou a presidente, Leila Pereira, sugeriu que as equipes brasileiras deixassem as competições da Conmebol. Perguntado se imaginava como seria uma Libertadores sem os brasileiros, Alejandro Domingues respondeu da seguinte forma no site Bola VIP. Abre aspas. Seria como Tarzan sem a Chita. Fecha aspas. Pauta 2. Os muros da sede do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados na madrugada desta terça-feira, em protesto depois da derrota para o Corinthians pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Além de pedido para encarar o derby como uma guerra, o nome do técnico Felipão aparece 2 vezes nas mensagens escritas. Abre aspas. Tem que ter raiva da P do Corinthians, diz outra frase pichada pelos torcedores em alusão ao discurso motivacional do ex-treinador do Verdão. Funcionários do Palmeiras pintaram os muros nas primeiras horas da manhã de hoje. Pauta 3. Família de Pedro Severino se pronuncia pela primeira vez. Agradece apoio e diz que o jogador já é um milagre. Em nota, parentes explicam decisão momentânea de não divulgar atualizações do quadro de saúde do atleta
Segundo a família, a ausência de evoluções significativas no quadro clínico do atleta vinha gerando ansiedade e angústia em todos que acompanham à distância o caso. Ainda assim, garantiram que novas atualizações serão divulgadas assim que houver boas notícias. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Se eu renovaria, no caso da ponte com o Sérgio Rafael, não, Batista. Apesar de ser um bom profissional e um jogador que tem característica de back para disputar a Série C, eu buscaria uma outra alternativa, principalmente na Série A2, na Série A3, um jogador mais novo. Portanto, não renovaria. E sobre o que disse o Pastana, dizendo que não vai contratar um substituto ou um centroavante, um 9, eu lamento muito. Aliás, outro dia ele deu declarações dizendo que o meia camisa 10 não existe mais no futebol moderno. Bom, ele tem o conceito dele, eu respeito muito o trabalho dele, o conhecimento dele, mas não concordo. Eu acho que o Guarani tem que contratar mais do que um atacante, precisa de um 9 e precisa de um meia também. Portanto, as declarações aí do supervisor, do homem forte do futebol do Guarani, eu, particularmente, discordo frontalmente, Batista. E atenção, atenção! Hoje no programa vamos sortear um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo com a marca da Rádio Bandeirantes. Então, 2 presentes, apenas um ganhador. Um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um formulário que está fixado lá naquela parte onde tem comentários. Você vai preencher o formulário e assim você vai se habilitar a concorrer ao nosso sorteio de hoje. É um formulário simples, fácil de ser preenchido. Então entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pegue lá, entre no setor onde tem os comentários, preencha o formulário e dentro deste programa, em qualquer momento, vou sortear um par de ingressos do Wet n Wild e mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Caso você não tenha possibilidade de vir à emissora para retirar o seu prêmio, por favor, nem participe, que assim você pode ganhar, se participar, né? E tirar a oportunidade de alguém que possa vir, porque o critério do sorteio é esse. Para retirar o prêmio, tem que ser o próprio ganhador em 3 dias úteis. Então, o sorteio é hoje. Hoje é terça-feira. Então, você, ganhador, terá quarta, quinta e sexta para retirar. Quarta, quinta e sexta. Caso você, na sua programação, não pode vir aqui na Bandeirantes, aqui na saída para Valinhos, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, em um desses 3 dias, então não participe, assim você dá a oportunidade para quem pode participar e quem pode vir aqui retirar o prêmio. O prêmio será entregue somente para o ganhador. Tem que trazer um documento que contenha o CPF. Tá combinado assim? 17h14, mesa de áudio Pedro Piscinato.
Aí, positivo, sinal de joinha. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa é o homem por trás do switcher, o equipamento que corta a imagem. É o diretor de imagem. Manda direto para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes e também com toda a sua roupagem, todos os seus caracteres e logotipia. É o switcher da Bandeirantes comandado pelo Lucas Pessoa e o comando é de Gil Kleber. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. Devam de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadasicredi.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19 3278 4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788.
18. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h19, hoje até 19h30. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade requintado todos os dias do almoço. Tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. E sempre com aquele largo sorriso para te atender. Afinal, é o mais simpático da gastronomia campineira. O WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali bem próximo da Avenida Moraes Salles e também próximo da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos que estão todas as tardes, início da noite com a gente aqui, dentro do Esporte em Debate da Bandeirantes, que já virou mania, aí pela web, pelas ondas do rádio, pelos aplicativos e daí por diante. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, e já vamos direto aí para o Fala Galera. Tem que diminuir um pouquinho que não tá cabendo na tela. Vai lá, já pouquinho menos. Não deu. Diretoria da Ponte acerta em renovar com Sérgio Rafael? Diretoria da Ponte. O Sérgio Rafael foi muito questionado. Teve um início muito bom com a camisa da Ponte, mas depois teve momentos muito ruins e agora no último Campeonato Paulista, altos e baixos, algumas boas partidas. Olha, a dificuldade de contratar é tamanha e a Ponte precisa ter aí 6 zagueiros, né? No mínimo, 5 a 6 zagueiros, em função de tudo aquilo que nós sempre estamos falando aqui. E o Sérgio Rafael já conhece ele já conhece a casa, né? Ele já conhece a cultura do clube e ele, como eu disse, viveu dias razoáveis e dias tenebrosos, sendo muito criticado. Série C é um zagueiro de choque, de força, né? É um zagueiro que não foge da porrada. Apesar do Wilson Di Marzio, que deve estar nos ouvindo lá em Maringá, estar espumando de raiva, eu acho que somando tudo pela característica do campeonato e até pela entrega física do zagueiro em questão, eu acho que a diretoria acerta sim. Acaba acertando e vamos em frente, boa sorte para ele, até porque às vezes
você era feliz e não sabia. Dispensa o jogador e depois, né, traz um outro e fala assim, puxa, tô com saudade daquele que eu tanto critiquei. Acertou sim, boa sorte para ele. E no Guarani? Fala, galera. Vamos lá. Rodrigo Pastano afirmou que não irá contratar um 9 para repor a saída do João Marcelo. Você concorda com o executivo? Acha que o Guarani está bem servido de centroavante para a Série C? Não, acho que não. Acho que não, porque ontem ele disse que o João Marcelo era a quinta opção. Então eram 5, contando com o João Marcelo, viu, Batista? Então, o João Marcelo e mais 5, e mais 4, perdão. Ele era a quinta opção. Ora, se a quinta opção passou a ser a primeira e passou a ser imprescindível, como era a qualidade das outras 4 tentativas, né? Então acho que não está bem servido, não. Quando o João Marcelo assumiu, o time subiu de prateleira. Ele assumiu a titularidade e o Guarani melhorou muito seu patamar. Ele foi o artilheiro da equipe na Copa São Paulo e também no Campeonato Paulista. Então, se eu não estiver equivocado aqui, Denis Júnior, que deve ser o titular, 1 gol, não é? E aí tem a molecada do Júnior aí, tem uma opção aqui, outra ali, outro que ele citou que já foi embora. Eu acho que não está bem servido não, e o Guarani precisa trazer uma peça com uma qualidade talvez não do tamanho da do João Marcelo, que chamou a atenção de vários grandes clubes do Brasil e acabou sendo contratado pelo Atlético Mineiro. Talvez não nesse nível, porque não é fácil de achar. O jogador estava escondidinho lá no Tanabi. E aí é mérito também de quem trouxe, né? É mérito de quem deu a oportunidade. É mérito de quem acreditou no potencial do jogador. É mérito de quem teve olho clínico. Só acho que deveria ter sido chamado o João Marcelo para uma conversa séria de renovação antes da Taça São Paulo. Disso eu não abro mão, até porque ele foi muito bem no Paulista Sub-20, onde marcou 9 gols em 13 jogos. É um número bem alto. O jogador foi bem. Teria que ser chamado ali, mas já foi. Vamos olhar para frente e não apenas no retrovisor. Então eu acho... Denis Júnior marcou 2 gols em 9 jogos. Então me perdoe, Denis Júnior, por eu ter tirado 1 gol seu. Me perdoe, 2 gols em 9 jogos. Então, daí é um número, né, pequeno, mas tem coisa muito pior. Tem jogador que sendo contratado aí, fez 35 jogos e marcou quantos gols? Nenhum. E deu quantas assistências? 1, porque ele foi chutar pro gol e saiu um cruzamento e saiu o gol. Então, não é nada de desastroso. Boa sorte para ele, mas eu acho que o Guarani deveria trazer pelo menos um atacante centralizado. 1. Saiu o João Marcelo, vem mais 1. Que eu não acredito que todos que estão aí também vão permanecer. Então, eu acho que seria prudente por parte do Guarani tentar aí garimpar um nome para substituir o João Marcelo, mesmo que venha para disputar posição, por exemplo, com aquele que tudo leva a crer será o titular aí na largada da Série C do Campeonato Brasileiro, que é exatamente o Denis Júnior. Batista. Além do Denis Júnior, tem Samuel, Eliseu, que é da base, e o Lucas Macedo, que foi contratado agora, né, para a Série C. Nós não vimos o Lucas Macedo, né? O Eliseu nós vimos em algumas partidas, se movimentou, tentou, veio bem credenciado, mas não conseguiu se firmar. Isso não quer dizer que não se firme agora, até porque é jogador muito jovem, tem que ter mais oportunidades. E o outro que você falou aí, Batista, qual que é? Samuel. Samuel jogou quantas? Não, o Samuel não jogou nenhuma. Então, como é que eu vou falar que o Guarani está bem servido se o Samuel já estava aí e não jogou nenhuma? Aí tem um que está chegando agora que a gente não conhece. Né? É complicado. Eu não posso dizer que está bem servido. A minha referência hoje é o Denis Júnior. Eu acho que ele tem que ter uma sombra, a altura um pouco acima dele para brigar pela titularidade. Os demais, nós vamos ter que aguardar um pouco. Então não dá para chegar aqui levianamente e falar, tá bem servido. Não adianta você ter 10 centroavantes, 20. Não adianta. Você tem que avaliar a qualidade.
E hoje, quem que seria o titular se o Guarani estreasse amanhã? Amanhã, dia 19, quarta-feira, na Série C. Seria o Deni Júnior. E o Deni Júnior é a solução dos problemas de gols do Guarani? Pelo menos no momento não. Então, não que eu descarte o jogador, absolutamente, vai ajudar muito. Mas eu acho que tem que ter alguém para brigar minimamente em igualdade de condições com ele. Esse Samuel chegou fora de peso, nem foi registrado no Paulistão Sicredi. E ao que me consta, né, em segundo informações, ele continua fora do peso. Então, primeiro tem que entrar no peso e aí se candidatar para reserva imediato, talvez aí do Deni Júnior. Tá fora do peso pra cima ou pra baixo? Ah, pra cima, né, o Tigrão? Pra baixo. Não sei. O cara fica esquelético, né? Peraí, Batista. Só faltava essa. Peraí, tem jogador que fica abaixo do peso e não consegue jogar. O problema do Samuel é estar acima. Então, me parece mais simples do que quando tá abaixo, que daí às vezes é até problema clínico. O jogador tem alguma doença, tal. Tem problema de assimilação de alimento, de digestão, né? De metabolismo. Agora, se o Samuel tá acima, eu já diagnostiquei o porquê, Batista. Quer saber? Por quê? Porque ele tá indo muito lá no ponto 10 e a comida lá é tão boa que a gente vai lá e come muito porque é muito gostosa. Então, Samuel, continue indo, mas vá mais no buffet de saladas. Tá aí a dica, tá aí a sugestão aqui do nutricionista Tigrão. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, boa tarde, equipe da Band, aqui é o Thiago. Bem, Batista, tá bem claro que o Pastana tá sem argumento, tá sem o que falar, precisava dar uma entrevista coletiva e falou um monte de bobagem. Né? Que time do Brasil e no mundo não quer um 9, não quer um centroavante? Todos os times querem um centroavante. Nós estamos sem condições e sem competência para contratá-lo. Eu acho que o Guarani corre sérios riscos de amargar a Série D no próximo ano. Abraço, muito obrigado. Mais um. Sobre esse lance da Comebol aí, do racismo, enquanto o público não pressionar os patrocinadores pressionarem a Comebol, não vai ter resultado nenhum. Só que o público brasileiro é tão bom em fazer protesto na rede social, podia se mobilizar para isso, para protestar contra os patrocinadores da Comebol, que de uma forma ou outra eles são coniventes com o racismo, que a Comebol também é conivente. Então acho que o caminho é esse, né? Não adianta clube brasileiro ameaçar sair, porque não vai sair porque financeiramente a Comebol dá muito dinheiro para eles, mas o público e os times pressionarem os patrocinadores para que eles pressionem a Comebol para tomar atitude. Acho que essa é a única solução possível e viável. Abraço, Gustavo Prado, do Proença. Gustavo Prado, um abraço, muito obrigado. Eu tenho um pensamento diferente, porque esse tipo de coisa não vai acontecer nunca. Pressionar patrocinador para que o clube possa ser prejudicado e aí combater o racismo não vai acontecer. Aí a utopia é quimera. Só tem um jeito, é punir quem comete o racismo. E como é que os clubes podem colaborar para que isso aconteça? Serviço de câmeras. Nós vivemos atualmente numa espécie de Big Brother. Tem sempre câmera filmando para tudo quanto é lado. Então, dentro do estádio, nas cercanias do estádio, tem que ter um serviço de câmera que possa, com fidelidade, dar a condição às autoridades de efetuarem a prisão. É aquele que cometeu o racismo é que tem que pagar. Além de pagar com cadeia, tem que arder no bolso também com uma multa considerável. Agora, jogar em cima dos clubes, em cima dos patrocinadores, primeiro que não vai acontecer.
E segundo, que não é justo. Você está combatendo uma injustiça, que é o racismo, com outra injustiça, com quem não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Agora, quem cometeu o racismo, o imbecil, o idiota que cometeu o racismo, esse tem que ser punido. É ele que tem que pagar, não é o coletivo. Ah, o clube vai ser punido, vai ser rebaixado. E as pessoas que não são racistas, que são pessoas do bem e vão lá para assistir o jogo, para o divertimento, elas têm que pagar em nome do imbecil que vai lá cometer o racismo? Não é possível, não entra na minha cabeça uma situação como essa. É o tipo da pena coletiva. Você acaba punindo pessoas que não têm por que você punir, porque elas não são merecedoras da punição. Então, agora, quem cometeu o ato, esse sim, esse tem que ser punido severamente, porque não é possível, ainda na era atual que nós estamos vivendo, ter pessoas que cometam atos de racismo aqui no Brasil. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, ouvintes. Pablão Campinas, uma pergunta aí, os nossos comentaristas, o que eles acham, acharam do último jogo treino do Guarani, onde os titulares venceram por 4-3, sendo que um dos gols dos titulares foi feito por um mineiro, 2008, ou seja, um sub-17, salvo engano, nem completou os 17 ainda, com 16 anos, 1,82 m, baita de um meia. Qual a opinião de vocês, amigos? Comentaristas citados. Então eu começo com você, CH. Acompanha aí o raciocínio do nosso ouvinte em CH. Acompanhei sim, Batista. A distância, como é que eu vou dizer o que eu acho? Chama atenção. Um garoto fazer o gol da vitória aí, não há nenhuma dúvida. E eu trouxe no meu comentário inicial e quero reiterar aqui, quero afirmar que o que disse o Pastana, na minha modesta opinião, é uma distorção dos fatos. Ele dizer que não vai contratar centroavante, que não precisa mais de aliás, que não existe mais o meio de ligação camisa 10, não sei se ele está advogando em causa própria ou se realmente é o conceito dele. Se for o conceito dele em cima disso, é mais grave ainda, não é? Ele que está em péssima fase, profissional que eu respeito, admiro, só que do ano passado para cá as coisas não estão encaixando no trabalho do Pastana. Então chama atenção sim, mas a distância, Batista, eu não tenho como fazer uma análise desse jogo treino não, Batista. E para você, Tigrão, lembrando que esse mineiro é o Cauã Mineiro que tomou a posição do Vitor Albanês na Copa e marcou o gol também. E aí, Tigrão, você também foi citado. Eu gostei dele na Copinha, todas as vezes que entrou. Ele não era titular, mas toda vez que entrava bem. Eu só não entendi uma coisa, ele tava no sub-20, tá certo isso? E ele marcou um gol no time titular, ou ele estava no time considerado titular? Time titular, marcou o gol da vitória, 4-3. Não, então... Tá, eu tinha entendido no primeiro momento que você leu que ele tinha feito um dos gols do time sub-20. Não, ele já estava no time titular e fez o gol da vitória. O que significa isso? Olha, abre uma esperança, abre uma boa perspectiva. Ah, mas é o novo Careca, então. Não é isso que eu disse. Ele estava no time titular, não tem nem 17 anos, ou está aí completando 17 anos, e fez um gol contra os seus colegas do Sub-20, que também está aí bem recheado, esse time de jogadores mais jovens. Uma boa notícia, eu já vi o menino, ele é um meia, né? Ele tem mais mobilidade do que o que era o titular, o Albanês, o Vitor Albanês lá de Americana. O Mineiro, o Cauã Mineiro, ele se mexe mais. Ele vem pegar a bola mais atrás,
ele, nas infiltrações com a bola, ele é um cara de mais força. O Albanês tem um toque, o Mineiro corre mais com a bola. E o Albanês faz a bola correr mais, porque ele é um jogador de pouca mobilidade. Talvez ele tenha isso contra ele na carreira aí por todo sempre. Ele não tem muita intensidade, mas bate fácil na bola, vira de um lado para o outro, cadencia. Já o Mineiro, ele é mais de arrastar mesmo. É mais força, com técnica, dentro de uma Copa São Paulo, né, com jogadores ainda amadores. Agora, se já está sendo observado pelo treinador, que gosta de trabalhar com jovens valores, até porque ele veio desse status. Ele é um cara de base. Ele, quando veio para o Guarani, era o campeão brasileiro sub-23 pelo Red Bull Bragantino. Então ele tem como princípio olhar com muito carinho para a base. E se ele já viu o moleque e está pondo para treinar no time de cima, num jogo treino, entre aspas, que eu não considero time profissional contra um sub-20, eu não considero jogo treino. Eu considero um coletivo um pouco mais diferenciado do que pegar reserva contra titular. É um pouco melhor, mas não considero nem jogo treino. Mas não importa. Chega um cara aí, marcou 5 gols no coletivo. Se marcou 5 gols no rachão. No rachão. Eu quero saber quem é o cara. Mesmo que seja o goleiro que foi lá de centroavante no rachão e marcou 5 gols, eu quero dar uma olhada melhor. Quem sabe a gente propõe para que ele troque de posição. Então é sempre importante, principalmente por ser tão jovem, não sentiu, estava entre os profissionais, não vou nem chamar de titulares, que eu não tenho aqui a formação, e nós não sabemos ainda qual vai ser o time base do Guarani, mas é uma notícia legal, uma notícia boa, é uma notícia que traz expectativa positiva para a torcida do Guarani, e tomara que tenhamos outras aí ao longo desse período longo de preparação, com mais jogadores da base sendo observados e prestigiados pelo Maurício Souza, que gosta desse tipo de procedimento. Pro time profissional marcaram Lucas Macedo, Luiz Miguel. Luiz Miguel é o do táxi do Mineiro. Pô, essa aí ele não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. Matheus Sarará e o Cauã Mineiro, 4. E os 3 do time sub-20, Michael, Vitor Bortolucci e Kaique. 4 para o time profissional, 3 para o time da base, é isso que estava citando. E olha, você falou aí de observar, né, quando o jogador se destaca. Caso do João Marcelo. João Marcelo, a gente continua comentando sobre ele por causa da negociação, eu posso colocar como prematura, né? Que ele ficou pouquíssimo tempo no profissional e foi para o Atlético Mineiro. E até você disse ontem no programa Os Donos da Bola na tela da Band, do meio-dia até 1 da tarde. Não vamos ficar aqui falando da negociação, a negociação tem que ser elogiada. 3 milhões de reais que entraram nos cofres do Guarani. E eu concordo contigo. Acho que realmente foi uma boa negociação, mas poderia ter sido muito melhor. Não adianta ficar pensando naquilo que perdeu. Mas veja, eu acho. O João Marcelo marcou 40 gols ano passado no Sub-20, somando o Paulista e as Copas menores que o Sub-20 disputou. Então, ele dava amostras de que realmente, né, era um cara a ser observado de maneira como você está dizendo. Opa, esse cara aqui está marcando muito gol. Vamos dar uma olhada nele. E aí, entre Copinha e Paulista, mais 9 gols. Aí o Guarani foi correr atrás. Aí já era. Daí não adiantava mais, né? Aí já era. Lá atrás, quando ele começou a marcar gols em profusão. Ô Batista, poderemos dizer que a touca que o Tanabi marcou, o Guarani imitou? Sim, o Tanabi também não soube. Apesar que no caso do Tanabi, o jogador ainda não tinha condições, né, de ser avaliado, a menos que seja um cara sensorial.
um cara com uma mente muito privilegiada. Mas Licão foi lá a mando de Beto Zini, ou a pedido, para melhorar o termo aqui, e viu um capeta lá chamado Edilson e falou, pode levar. Tem disso também, né? Só que o Edilson já veio pro profissional, né? Mas aí é um negócio diferente, porque quem viu o jogador foi o Loeblin, árbitro. E aí com o Beto Zini. Mas o Elicão foi lá para se certificar. Não tenho certeza disso. Foi. Mas o Beto tinha amizade com o Loeblin. E até o Beto tá vivo, graças a Deus. Alguns problemas de saúde mais controláveis e pode confirmar pra gente o que efetivamente aconteceu. Mas foi uma indicação do Loeblin. Pode pôr o Beto no ar aí que ele vai dizer que o Licão foi lá. Você quer ver um outro que o Licão foi ver no Paraná, no Pinheiros? Foi lá. Mas aí o Licão não trabalhava pra ninguém. Ele tava, acho que, com o Juan Figuer. E aí ele andou fazendo indicação pra lá e pra cá tal, e alguém ouviu. Ele foi ver um outro jogador. Essa história quem me contou foi o próprio Eli. Ele foi lá pra Curitiba pra ver um outro jogador lá. E num jogo do Pinheiros, contra um adversário que eu não vou me lembrar, mas o time desse jogador que eu vou dizer era o Pinheiros. E ele viu um lateral esquerdo lá, ele ficou maravilhado. Sabe o nome do lateral esquerdo ou não? Odirley. E aí o Licão, tem um cara lá, nossa, força, técnica, chuta forte, cruza, marca bem. Alguém passou para alguém e a Ponte pimba. Trouxe, e o Eli Carlos não trabalhava para o Guarani nem para a Ponte. Mas ele estava no mundo do futebol, acho que estava com a empresa do Juan Figuer, onde ele trabalhou longos anos. Ele já tinha parado de jogar, não fazia muito tempo. Não fazia muito tempo, não. Ele estava começando a encontrar um caminho pós-atleta profissional. Era comecinho, né? E aí aconteceu o seguinte fenômeno. O maior lateral esquerdo da história da Ponte. É assim que o negócio vira. E ele viu também, viu sim o Edilson no Tanabi. O Beto deve estar ouvindo, se eu tiver equivocado, ele pode até mandar uma mensagem ou ligar pra gente. Mas o Eli também referendou. Então é assim que funciona, né, Batista? Agora, o Tanabi, o cara fazia gol. Mas era jovenzinho, veio pra base. Aí o cara faz 780 mil gols. Campeonato de moleque, não vira nada. Aí vai pro Paulista Sub-20, pegando cachorro grande. Marca 9 em 13. 9 gols em 13 jogos. Aí vai pra taça. 5 gols em poucos jogos. Que o Guarani fez os 3 primeiros, depois fez mais 2. 5 gols em 5 jogos. Média de 1 por jogo. Teve um jogo que ele fez 2. Legal, hein? Só que quando você vai pra taça, depois do Paulista Sub-20, que também é vivo, é visto, é muito observado, tem muita visibilidade, aí você deixa ir pra taça sabendo que no meio do ano agora, em junho, o cara já poderia fazer um pré-contrato, porque só tinha contrato até o final do ano de 25. Essa foi uma marcada de touca. Mas é aquilo que a gente diz sempre, né? Às vezes tem influência de empresário, às vezes tem influência da família, às vezes tem incompetência. Eu não quero ser aqui o cara que aponta o dedo, sabe? Não é meu feitio. Eu acho que poderia ter sido conduzido de forma diferente. Mas não dá para chegar aqui e falar jogou fora. Até porque eu sempre lembro do William Shakespeare. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Sabe aquele carro que você está procurando? Aquele carro que você está sonhando com ele? Aquele carro bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e com garantia. Comprove,
Faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E o seu seminovo dos sonhos te esperando. E mais, a Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o pagamento. Então, vai lá, comprove, confira. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Então eu vou repetir. 19 é o código de área e o número 3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. 17h50, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Imagine 1 bilhão de copos de água, 2,5 voltas em torno da Terra. Pois é essa, a quantidade de água que Campinas consegue armazenar com a inauguração do 20º reservatório. Agora temos água para mais de 20 horas em caso de uma eventualidade. São 196 milhões de litros. Isso daria para encher 784 torres do castelo. Sanasa há 50 anos. Essencial para o futuro de Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Londrina e Operário, que jogam hoje 8 da noite no Estádio do Café em Londrina, em partida que vale a volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Na ida, jogando em Ponta Grossa, o Londrina venceu pelo placar de 1-0. O técnico Claudinei Oliveira do Londrina deve colocar a campo Luiz Daniel no gol, João Vitor, Caio Wallace e Maurício Macuri, Alisson, Lucas Marques, Gustavo Franci, Henrique Rafael, Iago Teles e Pablo Juan. Já o Operário do técnico Bruno Pivetti
Elias no gol, Thales Olex ou Diogo Matheus, Alan Godoy, Joseph e Gabriel Feliciano, Jaci ou Fran Sérgio, Índio e Bosquilha, Alano, Rodrigo Rodrigues ou Cleiton e Mingote ou Álvaro. Apita o jogo Paulo Roberto Alves Júnior, o árbitro de vídeo será o Adriano Milkevinski. Hoje, portanto, 8 da noite, tem Londrina e Operário, a definição do primeiro finalista do Campeonato Paranaense. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 55 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até as 19 horas e 30 minutos. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Informações do Guarani, 17h57. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre está montando o time, está reformulando algumas peças, está em busca da contratação de reforços, visando a disputa desta Série C do Campeonato Brasileiro. Confronto inicial do Guarani vai ser contra o Maringá, jogando em casa. A equipe bugrina que agora tem retomado as conversas para repatriar o atacante Pablo. Ele que disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, joga tanto como atacante também como lateral. Ele tem 83 jogos pelo Bugre em 2 passagens. Pode ter aí a sua terceira oportunidade. Há um interesse do jogador em novamente jogar no Guarani e há um interesse do Guarani em contar novamente com o Pablo. Quem não vem é o Léo Campos, né? Ele que estava no Velo Clube lateral, estava conversando aí com o Guarani, mas acertou com o Joinville para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Rodrigo Pastana, executivo de futebol bugrino. Ele descarta vindas de Vitinho e Luiz Felipe do Atlético Mineiro após as negociações envolvendo o João Marcelo com o Atlético Mineiro. Quanto ao Atlético Mineiro, nunca houve nada em contrato, mas há sim a palavra, tanto do presidente quanto do Paulo Brax, que é o executivo, de que poderia nos ajudar na montagem do elenco para a Série C, caso houvesse alguma peça importante. Eles chegaram a cogitar, e aí eu posso falar aqui tranquilamente sobre o Luiz Felipe, que foi do São Bernardo, e sobre o Vitinho. Por que eles citaram esses dois? Porque esses dois foram nos indicados pelo departamento de scouting deles
em janeiro. E, na época, foram nomes que nós questionamos, avaliamos e entendemos que a gente tinha peças com a mesma capacidade aqui, por isso que não trouxemos. Quem também concedeu entrevista foi o Anderson Leite, né, volante /meia. Ele foi um pouco mais avançado, até jogou com a 10 durante o Campeonato Paulista. Ele afirmou estar contente no Guarani e com o trabalho desenvolvido pelo técnico Maurício Souza. Sobre o ano passado, eu fiquei muito triste pelo que aconteceu, porque nenhum atleta profissional ele deseja passar por um momento como esse, né? E agora é um novo tempo, né? Claro que é uma reformulação, estou feliz de estar aqui. Eu quis estar aqui, porque eu tive outras possibilidades, mas eu quis estar aqui. Agradeço o clube também por querer ter a minha continuidade aqui. Então, eu estou muito focado para botar o Guarani de volta à Série B, né? A gente sonha em fazer história, então, num clube como o Guarani, quem não quer fazer história? Então, estou muito feliz de estar aqui, motivado, temos um grupo bom. Eu costumo falar para a rapaziada que também nós temos um treinador de Série A, que vai comandar aqui na Série C, mas é um treinador de Série A. O Maurício é um ótimo treinador. Os resultados que nós temos nesse começo é também por causa dele, porque não é fácil você pegar um time do zero, é praticamente do zero, 99% do nosso time no passado não está aqui, então não é fácil. Então o Maurício, ele tem nos ajudado bastante, é um baita treinador, então tenho certeza que com o elenco que a gente tem, por mais que é jovem, como eu falei, é um grupo jovem, mais qualificado e com personalidade. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir os nossos objetivos esse ano, que é voltar para a Série B. Palavras, portanto, do Anderson Leite ao Guarani, se preparando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Olha, o Tigrão disse agora há pouco, o Beto Zini deve estar ouvindo o nosso programa. Ele poderia confirmar se realmente o Eli Carlos foi ver o Edilson. E o Beto Zini realmente estava ouvindo o programa e ligou aqui no meu telefone celular particular. E aí até falei, apresentando o programa, né? Não deu para conversar com o Beto, mas o Beto falou, tô ouvindo aqui o programa, tô ouvindo sim, o Tigrão. E o Beto Zini está conosco, pedi para a produção ligar para ele. Alô, Beto, um abraço para você, que prazer ouvi-lo. Tá tudo bem, Beto? Alô, Beto? Alô, Beto, tá me ouvindo, Beto? Alô, oi, Carlos Batista, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, que prazer ouvi-lo, como é que vai você? Graças a Deus, Pai do Senhor, tudo bem? Um abraço aí pro Tigrão, pra Gleger, pra Pato Pesado, pra turma toda aí, a maior equipe do Brasil é a tua, não tem pra ninguém, é você e acabou, irmão. Opa, muito obrigado, Beto. Você estava ouvindo aí o programa sobre o Edilson, é isso? Ah, como sempre, aqui só tem um prefixo, é você e acabou, não tem pra ninguém. E o Eli Carlos foi realmente, eu disse aqui que o Loeblin fez uma indicação
do Edilson que estava no Tanabi. E o Eli Carlos foi quem você mandou para ver o jogador, é isso? Não, na realidade é o seguinte, quem indicou o jogador foi o Brasildo Oliveira, através do Naves, que era treinador do Jaboticabal. Aí o Brasildo Oliveira, que frequentava o Éder Bar lá na cidade, ele me ligava qualquer hora do dia ou da noite, né? Aí o Braço me ligou, falou assim, Beto, corre aqui que o Neves quer falar com você. Mas desce já. Aí eu tava quase deitando, eu fui pra lá, e o Neves falou assim, Beto, tem um rapaz, um 8 no Tanabi, nós jogamos contra o Jaboticabal, é um jogador que parece que era 10 anos. Corre, vai buscar sem pressa. Aí eu chamei ele, Carlos, falei, Licão, vamos embora pra ver o jogo lá do Tanabi, né? Ele falou, vamos embora. Aí eu passei na federação e falei pro Edmundinho, que ia apitar os jogos, eu falei, aliás, eu falei com o Gustavo Caetano, que era o chefe dos árbitros, quem que vai apitar o próximo jogo do Tanabi? Ele falou, Tanabi e Mirassol, que vai apitar o Edmundinho. Eu falei, então fala pro Edmundinho se tem algum jogador bom lá. Aí o Edmundinho falou, tem um 8 lá que é brincadeira. Eu falei, Eli, vambora. Aí nós fomos. Aí realmente, quando acabou o jogo, ele falou, vamos levar não só o Edilson, vamos levar o 9 também, sabe? Mas acontece que tinha muito empresário lá em cima, sabe? Porque foram 4 jogos que nós estamos olhando, fomos a Barretos, contra o Nacional, essas coisas todas, né? Aí chegamos lá, estava o Vadir Cury, empresário antigo, representando o Corinthians. Estava o Vadão, que era presidente do Botafogo de Ribeirão, uma série de empresários. Então, realmente, estava bastante dificultoso para levá-lo. Eu falei, Eli, faz o seguinte, desce no vestiário, pega o Edilson do jeito que ele está, faz um rapto nele, leva ele embora para o restaurante, que é o presidente do clube, e falou, vamos no restaurante árabe que tem na cidade, em frente à igreja. Aí o Eli foi, eu fui com o presidente para lá e o prefeito foi também. E aí, quando nós fechamos o negócio, que foi realmente 100 mil, né? E aí eu falei pro presidente do Tanabi que eu agradecia a palavra dele, porque inclusive ele falou, só vou entregar depois que acabar o campeonato, pode confiar em mim. Eu falei, não, tudo bem, eu confio em você. E nós ficamos esperando até o fim, né? E aí depois que nós acertamos tudo direitinho, ele honrou com a palavra, daí ele falou, não, eu que agradeço, porque a prefeitura que deu esse dinheiro, eu não sabia como pagar a prefeitura. Então, realmente, na verdade, eu devo muito ao Brasil de Oliveira, o Fito Neves, que indicou, e o Eli, que me acompanhou, que evidentemente ele conhece muito do futebol, né? Graças a Deus está descansando em paz lá, mas conheceu muito futebol e foi. E o mais incrível dessa história toda, desculpe me alongar um pouquinho, é que quando eu cheguei com o Edilson aqui, o Fito Neves, que era treinador, ele falou assim para mim, presidente, eu pedi para você o Marquinhos do Inter de Porto Alegre, e você vem com esse neguinho aqui, comigo ele não joga. Falei, Fito, muito obrigado, que ele não joga você. Tchau, muito obrigado. Não, presidente, peraí, vamos conversar. Falei, Edilson mais 10, não tem para ninguém, tá? Eu vi, ele viu, então vai jogar o Edilson, acabou. Não tem esse negócio de vou ver, você não vai ver nada, ele vai jogar e pronto. E não tem dúvida, ele começou a jogar e aí foi. Então, foi mais ou menos por aí que aconteceu, sabe? E aí, inclusive o Edilson, contra o Palmeiras, nós metemos 5-2 no Palmeiras, com o Leão no gol. Ele fez 2 gols e 2 assistências. E o Edu Lima também arrebentou. E o Edu Lima arrebentou. Até o Nelsinho Batista era o treinador, mas ele teve um problema de família, teve que ir embora. E aí o Framalion quem comandou esse jogo, né? Então, realmente, o Edilson tem bastante história. Depois ele acabou indo pro Palmeiras, foi pro Benfica e rodou para todo mundo aí, o famoso Capetinha, né? Então foi realmente uma brilhante contratação, sem dúvida. Bom, Tigrão, você estava absolutamente correto de 2 maneiras. Primeiro, correto que era o Eli Carlos que tinha ido ver o Edilson. E segundo, que você disse, o Beto Zini deve estar ouvindo o programa e ele realmente estava, hein, Tigrão? É verdade. O Beto ouve sempre, é uma alegria muito grande falar com o presidente, eterno presidente do Guarani, o Beto Zini. Aliás, presidente, todo dia basta a coisa dar uma balançada lá pelos lados do Brinco, da Princesa do Oeste, da Imperatriz Tereza Cristina, que os caras ligam aqui e falam, oh, mas não dá para trazer o Beto de volta. Ei, meu Deus do céu. Aí eu falo, olha, o Beto tá em outra, o Beto, pô, a parte que ele podia fazer e fez muito bem, tá feita, agora deixa os caras tocarem aí, deixa o Beto cuidar da saúde dele, dos netos dele, da família,
E assim vai, mas você viu, né, Batista? Você errou até o juiz, pô. Era o Edmundo Lima Filho. E você falou que era o Alfredo dos Santos Loebling, ó. Você tá vendo, Não, Batista? Você tá batendo o pino, cara. E eu sabia da história do Eli, porque quem me contou essa história foi o próprio Eli, em vida, né? Foi o Eli. Então, presidente, legal, e o Edilson foi um dos maiores jogadores aí dos últimos 30 anos do futebol brasileiro, né? Jogador sensacional, campeão mundial interclubes com o Corinthians no primeiro Campeonato Mundial de Clubes oficial da FIFA no ano 2000, né? Andou, pegou a bola, partiu para cima dos caras do Real Madrid, falou, viu, não vem com conversinha aqui não, vou para dentro de vocês ventando. E deu caneta, e saiu por fora, saiu por dentro, jogador sensacional. E Beto, você sabe a história que o senhor não sabe? É que o Edilson chegou aqui e o Bolinha, Almeida Neto, o Bolinha, que o senhor gostava tanto dele. Grande Bolinha. Já tá num outro plano também, tá em paz. O Bolinha pegava o Edilson e iam comer uma comida com aquele Passat azul velho do Bolinha. Punham o Edilson, uma joia rara daquela, Bolinha também era uma joia. Iam comer, acho que sarapatel, não sei que comida que era, uma comida baiana aí que o Edilson gostava. Ele ia em São José dos Campos levar o Edilson para comer, em dias de folga, claro. Falei, Bolinha, pelo menos troca o pneu do Passat azul, porque daqui a pouco esse pneu careca, você dá uma rodada na Dom Pedro, na Dutra aí, e você vai deixar um prejuízo grande aí pro futebol brasileiro e pro Guarani. Aí o Bolinha só ria, iam lá e ficaram amigos. Foi. Como amigo também, ele era do Carlinhos, o violino, que foi treinador do Guarani, também já faleceu. E o Bolinha ia na feira comer pastel com o Carlinhos para ver se ele descobria o time que ia jogar. E aí o Carlinhos uma vez falou para ele assim, Bolinha, nós somos amigos de pastel e nada mais. O Carlinhos, a gente sentava com ele, tomava 40 chopps em um minuto, nunca vi coisa igual. Mas entendia muito do riscado, era muito bom, Mas o Edilson era muito inteligente, inclusive quando ele foi pro Benfica, ele me ligou, e aí eu falei pro seu Juan, né? Falei, seu Juan, o senhor não quer fazer o contrato com o Edilson lá no Benfica? Ele falou, Beto, ele sabe mais do que eu. Falei pro Edilson, ele falou, fica tranquilo. E quando ele chegou aqui, ele falou assim, seu Beto, me dá um rádio, eu moro aqui na arquibancada, não quero nada não. Eu falei, então a bola que você tem, meu filho, é pra você jogar na Europa, você vai arrebentar. E realmente, graças a Deus, foi feliz, deu certo, deu tudo bem. A gente fica feliz quando tem uma sequência gloriosa do jogador, né? Ô Beto, eu tenho uma pergunta para te fazer curta. Mas eu queria que você ferisse fundo o assunto. Hoje, existe uma máxima que jogador de boa... Opa, travou o Tigrão. Não deu, mas ele vai concluir já assim que retornar. Mas vamos lá, CH, você foi citado aqui pelo Beto Zini, que está aqui conosco. Dá uma saudação para ele, ô CH. É uma satisfação muito grande sempre falar com o Beto, um ensinamento, uma oportunidade que, como a gente tem, todos deveriam ter essa oportunidade de ouvir com atenção, porque o Beto sempre ensina. Ô Beto, outro dia aí, o homem forte do futebol do Guarani, Rodrigo Pastana, disse o seguinte, entre outras coisas, vocês querem um camisa 10? O futebol moderno não existe mais camisa 10 nos tempos de hoje. Eu queria que você comentasse essa declaração do homem forte do futebol do Guarani. Um grande abraço. Outro Carlos Henrique, você é uma pessoa maravilhosa, o nosso querido Paulista, que eu gosto muito também. A grande realidade é o seguinte, realmente é difícil hoje um 10, aquele que organiza, que tem para buscar, que recompõe, que mete a bola, deixa o cara na cara do gol, né? Mas tem, por exemplo, eu não sei se o Carlos Batista lembra, no primeiro programa que ele fez antes de começar o campeonato, hein? Aí eu falei, o Guarani precisa de 2 jogadores, um lateral esquerdo, que você tem o Bidu, que estava na reserva, e o Rômulo, que está no Palmeiras até hoje, que não joga nunca. Eram 2 jogadores excepcionais, é um meia. O Guarani não tem meia. Então, hoje, eu acho que 70% de uma equipe, hoje, para ser bem
organizada, ela tem que ter um 10, tem que ter um organizador, realmente um cara que realmente consiga fazer o time andar, né? A vida inteira o Guarani teve grandes meias, né? Desde Benê, que foi o maior meia que surgiu na história do Guarani, na minha opinião, que ele foi, na época, o Benê, que veio do Paulista de Jundiaí, por sinal, como o Dalma também veio do Paulista e ficou no Santos a vida inteira. O Benê, só para vocês terem uma ideia, na época ele foi o jogador mais bem vendido do Brasil. Até então, na história do futebol brasileiro, não tinha nenhum jogador que tinha sido vendido como o Benê foi vendido, para o São Paulo. E o Benê, inclusive, foi para a seleção brasileira e tinha outros bons jogadores no lugar, inventaram que ele tinha sido no coração, entrada da seleção, mas o Benê jogava muito. Inclusive, um jogo que nós assistimos na Vila Belmiro, nós ganhamos de 3, o Benê acabou fazendo 2 gols e arrebentamos, foi 3-1 pro Guarani. E aí os caras do Santos falavam assim pro Bandeirinha, olha que coisa impressionante, eu tenho história na vida que é incrível, fala pro Bandeirinha, para um pouco aí e tal, ele falou assim, calma, vocês vão ter mais, sabe o que era o Bandeirinha? Era o Silvio Luiz, que era comentarista, que foi comentarista há pouco tempo agora, que nos deixou também, né? Então, na realidade, o meia hoje é muito importante no futebol brasileiro, tem que dar um jeito de arrumar, falar, mas como que vai pegar um jogador do Palmeiras, que vai saber quanto que a Leila paga para ele? Eu não sei, fala, Leila, ele tá jogando, ele não tá. Então manda ele aqui para o Guarani e depois você escolhe a base nossa, que você tá vendo que aqui é o clube que mais revela no Brasil, o Guarani. Aí você escolhe quem você quiser e tudo bem, você paga o salário dele também. E depois, como ele vai ser bem visto, aí ele não tá sendo observado, e quem não é visto não é lembrado, então automaticamente vai achar que deve dar 10% para o Guarani, 1%, faz qualquer coisa. Pelo menos você traz o meia que joga muito, que vai arrebentar aí, que vai dar show. Então eu faço isso, então eu não ia atrás de porcaria. Você tem que procurar jogador bom, que vem para resolver o problema. Então a solução está aí. Eu falei no começo do ano, no começo do campeonato, ano passado, falei, o Carlos Batista, o Guarani precisa de um lateral esquerdo e um meia. Até hoje o Guarani não tem lateral esquerdo e um meia. Eu lembro disso. Lembro disso, você realmente falou. Foi então. Agora, Roberto, você tem visto aí esses jogos da Série A2? Que tipo de jogo você está vendo? E quais os jogadores que estão chamando a sua atenção? A Série A2, que o Guarani e a Ponte vai disputar agora? Não, Série A2 do Paulista, né? Que está tendo o Guarani e Ponte, vão disputar a Série C, que começa a Série C, dia a Série 13 C, de abril. A Série C eu tenho visto alguns clubes que podem realmente complicar a situação de Guarani e Ponte. Por exemplo, o Náutico está muito bem, esse que vai jogar com o Guarani agora, o Maringá, está muito bem esse time, com certeza o Tombense vai armar bem também, o Brusque, aquela coisinha de sempre, enfim, é um certo que até ouvi ontem o Gleger falar, que o Maringá vem na retranca aqui, o Gleger está enganado, não vem na retranca não. O Maringá está jogando muito bem, uma bola certinha, bem resolvida, até o treinador lá falou que ele gosta de jogar estilo cilinho. Então, o Guarani que tome cuidado, que o Maringá é um bom time. Então, esse time eu tenho olhado. Agora, Série A2, quem que é da Série A2? Tá tendo aí quartas de final, Capivariando, 15 de Piracicaba, Taubaté. Tá, Primavera, mas essas coisas todas, isso. Né? Realmente sei que parece que o 15 tem chance, o Primavera parece que joga com o Santo André, empatou lá, perdeu um pênalti, tem chance de talvez reverter o quadro aqui, tava vendo por aí, né? Mas não tem assim, ninguém realmente se destacando não. São todos jogadores já rodados, jogadores já com uma idade bem avançada. Não existe nenhum bom jogador nesses clubes aí que estão disputando a 2, não tem nada assim que pelo menos que eu vi, né, que serviria, né? Ô Beto, o Marcos Ortiz, né, tem um site, Planeta Guarani, que fala só do Guarani Futebol Clube e ele tem uma curiosidade. Mandou aqui uma mensagem e pediu, se for possível, para você contar a história como você conseguiu trazer o Djalminha do Flamengo. Tá. Pois não, um grande abraço ao Marcos Ortiz, meu amigo. A última vez que nós estivemos juntos, nós almoçamos lá no Pipo em Valinhos. Eu como eu tô com a cabeça boa, não tô maluco não. O Marcos Ortiz é gente boníssima. E então, o Djalminha foi o seguinte, o Djalminha,
eu tinha muita amizade com o Flamengo, a vida inteira eu tive muita amizade com o Flamengo, até o Edu Pinheiro há pouco tempo falou agora de tantas coisas que eu fiz, é lógico que erros e acertos aconteceram comigo, tudo bem, né? Mas na verdade ele falou também da minha amizade com o Kleber, nós chegamos a inaugurar um estádio lá lá no Mato Grosso, né? Que fomos a delegação todinha do Guarani e do Flamengo toda junto. Então, mas o Djalminha foi o seguinte, na realidade, o que aconteceu foi que o Renato Gaúcho brigou com ele e deu uma pancada nele, ele se machucou a perna e tal, não sei o quê. Daí eu estava lá no Rio, terminou uma reunião na CBF e eu peguei aquele jornal Cor-de-Rosa para ver. Daí tá assim, em letras engarrafais, né? Renato Gaúcho bate em Djalminha. Eu falei, é agora. Aí eu peguei o táxi e falei, não vai para o aeroporto não, vamos direto lá para Gávea. Aí eu fui lá para Gávea e conversei com o presidente e falei, deixa o Djalminha para lá, ele vai ficar aqui, vai brigar com o Renato, não vai acontecer nada, você me empresta, ele me fixa o preço do passe. E aí ele prestou e fixou o preço do passe e acabou dando certo, que eu acabei comprando, né? Depois vendi ele pro Japão, o Japão terminou o compromisso dele, ele voltou para cá, jogou comigo, depois vendi ele de novo pro Palmeiras. Quer dizer, pelo amor de Deus, quando ele chegou, ainda colocamos ele num carro de bombeiros, é uma maior festa aqui, de Djalminha, Lisão, Amoroso, aquela coisa não é mole não, então foi muito bom. A gente realmente tentou promover o Guarani no mundo inteiro, né? Eu quero me desculpar com o presidente, com os nossos ouvintes, porque teve uma chuva violentíssima aqui em Valinhos e acabou a energia elétrica, acabou a internet, derrubou tudo aqui, né? E aí, eu não sei até que ponto, Batista, eu estava fazendo uma pergunta, se o Beto respondeu ou não. Que eu conseguiu completar, então faça, por favor, de novo a pergunta. Bem rapidamente, mais objetivamente, mas agora parece que estabilizou aqui, mas ficou indo e voltando aqui, deve ter queimado umas 5 ou 6 geladeiras aqui, viu? Principalmente na casa do vizinho, tomara que na minha não. Ô presidente, por que times médios e pequenos hoje, fora aqueles considerados gigantes, não vendem mais jogador? O senhor acabou de dizer, vendi o Djalminha pro Japão, né? Vendi o Edilson pro Benfica. Por que hoje não existe mais e os dirigentes se defendem e dizem, não, a gente não tem o contato, a gente não tem o canal, não dá para vender um jogador direto de Campinas, dos dois times, hein? Não dá para vender um jogador daqui para a Europa, ele tem que passar por um outro clube grande do Brasil, e esse clube grande que consegue vender. E por que na época o Guarani vendia, a Ponte vendia, e outros clubes do interior vendiam, e hoje tem essa conversa mole de que não tem o contato com o empresário não deixa, que ele tem que estar na mão de um grandão? Como que se explica isso, presidente? Por que mudou tanto assim? Não, você foi muito feliz na sua observação, até porque eu peguei o Ailton, lembra do Ailton que eu peguei no Inter de Porto Alegre e vendi para a Alemanha. O Robson Ponte também foi para a Alemanha, outros jogadores da Itália e tantos clubes Arábia, em Japão, e assim foi. Quer dizer, realmente a gente tinha que vender, porque você tinha que vender bem e comprar bem, para poder manter o próprio nível do clube, né? Se eu tivesse condições, eu não veria ninguém. Eu acho que o Guarani seria uma potência no mundo hoje, porque o que passou de jogador bom não é brincadeira. Mas realmente não tinha jeito, tinha que vender porque tinha compromisso, tinha folha, tinha tudo, e outra, na minha época, não era só futebol, o clube funcionava, era o Guarani Futebol que funcionava o futebol e o clube, tinha piscina, tinha aulas de ginástica, tinha tudo que podia pensar, o que bombava de gente lá era brincadeira. Enfim, quer dizer, eu acho que é uma perda de tempo que eles fazem, dificultando, porque hoje os meios de comunicações estão tão fortes, avançou tanto a informática hoje que não tem o porquê. Você assiste qualquer jogo em qualquer lugar do mundo, quer dizer, não tem o porquê de não vender bem o jogador, né? Então acho que um pouco de falta de dirigentes, né? Como foi um Perichard que conhecia tudo de bola também, sem sombra de dúvida, né? Então acho que isso tudo acho que faz falta, porque hoje são muitos profissionais, mas que não conhecem o futebol. Então realmente acho que eles são assalariados, depende de empresários que empurram, que quiser em cima deles, compram por filme. Não, eu não. A gente ia
ia ver o jogador realmente, né? E tinha contatos, bons contatos para fora do Brasil, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer grandes empresários do mundo inteiro, dentro da Bruno Vesca, na própria Alemanha, que era da Tele Monte Carlo, o Mazzola, Altafine Mazzola, ficava me esperando no aeroporto em Roma. Enfim, quer dizer, as amizades foram muito grandes, né? Então, acho que essa falta de comunicação é difícil, porque hoje você vê que o Guarani hoje é uma diretoria de amadores, né? Ninguém nunca, acho que só viram bola, que nem dizia Zé do Pito, quando comeram almôndega. Então, é mais ou menos por aí, né? Então é difícil, a bola é bola, não tem jeito. Vai acabar o mundo, é isso aí, não tem como. Você tem que conhecer. Se não conhecer futebol, se não for do ramo, não adianta. Acho que é mais ou menos por aí. A gente fica com a impressão, né, de que tem algum tipo de interesse, porque tem que passar pelo Corinthians, ou pelo Atlético, ou pelo Flamengo, não dá para sair daqui direto. Parece que não tem avião daqui de Campinas para a Europa. Cancelaram os voos, né? Tem que ir para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Porto Alegre, para depois fazer a escala. Eu fico aqui pensando, eu não quero nem fazer insinuação nenhuma, vamos em frente, porque o empresário que leva um jogador de qualidade para a Europa, porque ele está num time grande, ele pode levar, e Campinas também tem time grande, ele pode levar direto para cá, mas parece que é uma norma de conduta que se criou, né? É um costume que foi implantado de que o cara não dá para sair de um time que não seja da grande elite, dos grandões, de maior faturamento, direto para um grande clube da Europa. Ele tem que passar por um outro. Então eu fico aqui pensando, e eu não quero nem falar o que é que eu penso, que às vezes eu posso me exceder aqui. E eu queria só te fazer mais uma, saindo um pouquinho desse tema, que aliás é muito pesado, é muito ácido esse tema que eu levantei aqui. Eu não entendo. Os caras vão tentar me convencer até o meu último dia de vida e eu não vou entender por que acontece assim e por que era diferente. Ah, porque a lei do passe mudou para todo mundo. Então eu não entro nessa. Mas vamos lá, não vou citar nome de ninguém, nem citar nome de jogador que saiu daqui por 5 e em 6 meses foi vendido por 50. Né? Por que já não venderam por 30 pelo menos sem passar numa venda de 5? Então é uma história complicada. E não vou citar nome, que eu não quero problema para mim. Mas, presidente, saindo desse tema pesadíssimo, né, e complicado e grave, fala para nós daquela experiência onde o senhor chefiou, foi o chefe da delegação da seleção brasileira. Como é que foi aquilo? Então, aquilo foi realmente uma grata satisfação, um orgulho para mim, né? Nós ganhamos, até inclusive você teve presente, lembra que nós ganhamos um troféu, estava o Tandy do vôlei, o Kleber Leite, nós somos dois jatinhos aqui, você estava junto, lembra? Joinville nós fomos. Nós ganhamos o presidente. Então, eu fui nomeado como o melhor dirigente do estado de São Paulo, e o Kleber Leite do Rio. E aí me deram como presente a chefia da delegação, que nós fizemos a Ásia, né? Como na Coreia, Seul, na Coreia do Sul, Osaka, Japão, a Tóquio. Então, realmente foi muito bom. E tinha grandes jogadores lá, Tafarel, Cafu, Ronaldinho Fenômeno, Roberto Carlos. Nossa, então foi uma delícia conviver com aquela pessoal todos muitos amigos, bacana. Até tem aquela brincadeira do Ronaldo Fenômeno no fim, presidente, vai chutar a bolsa aqui, né? Falei, não, aqui quem chuta é o Ricardo Teixeira, lá no Guarani sou eu, né? E por incrível que possa parecer, acredita que muitos jogadores falam, presidente, me leva pro Guarani, você é louco, cara, o que vocês pegam? Onde vocês estão? Quanto vocês ganham? Vocês querem pro Guarani? Não tem jeito. Então, realmente, o Guarani conseguiu ter uma força muito forte em todo o mundo, né? Acho que a promoção que o Guarani teve foi muito boa. O Guarani realmente foi muito bom. Acho que nessa parte eu consegui fazer um marketing muito grande pro Guarani. Foi bom, né? Ô Beto, muito obrigado pela sua participação com a gente. Nós ficaríamos aqui muito tempo batendo papo, porque a sua resenha é maravilhosa. Mas o programa tem que seguir. Eu quero agradecer demais de coração a sua participação. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Muito obrigado. A você, Carlos Batista, a toda a sua equipe. Um grande abraço também. E qualquer hora você me convida que eu quero dar aquele chute na lata, tá? Tá bom, irmão? Fica na paz de Deus todos aí. E a família Bugrino, um abraço, um beijo, saudades de todos, tá? Muito obrigado. Tá aí o Beto Zini, presidente, como disse o Tigrão, né? O eterno presidente do Guarani.
18h28, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca segue trabalhando aí na montagem do elenco, na reformulação de algumas peças, visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A expectativa ponte pretana, claro, é brigar por uma boa campanha, buscar as 2 vagas na grande decisão, o que consequentemente daria o acesso e a volta imediata à Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca que está em busca de reforços, 4 nomes já foram confirmados, 4 reforços já acertados com a Ponte, são os goleiros, o goleiro Matheus Kaiser, o zagueiro Danley Santos, o meia Diogo Tavares e também o atacante Gustavo 25. São os 4 jogadores já acertados com a Ponte Preta. Agora a próxima etapa, o próximo passo é a renovação contratual do zagueiro Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, que é ainda oriundo, do ano passado, veio do Nova Iguaçu e estava no grupo que caiu da Série B para a Série C. Num primeiro momento não havia um interesse, uma disposição da Ponte Preta na renovação contratual com o Sérgio Rafael, mas as conversas mudaram, as negociações foram reabertas e a tendência é que a Ponte Preta continue contando aí com o Sérgio Rafael, se não como titular, mas sendo parte integrante do grupo de zagueiros da Macaca para a competição nacional. A Ponte estreia contra o Figueirense fora de casa. Daqui um pouco menos de um mês, teremos aí a abertura, o começo da Série C do Campeonato Brasileiro. Mais cedo começa a Série B Sub-20 do Campeonato Brasileiro. A Ponte estreia na próxima quarta-feira, ou na quarta da semana que vem, não amanhã, jogando às 15h contra o Ituano em Campinas. É a base ponte pretana disputando o Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. As informações da Macaca, aqui nesse Esporte em Debate. Você já ouviu falar do Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi você é mais do que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h32, um rápido intervalo e depois vamos debater a Macaca. É só ficar ligado aqui na Bandeirantes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas,
Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h37. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou então para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica ali próximo da loja.
ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Se você quer ganhar os prêmios do programa de hoje, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde tem o pessoal que fica conversando, batendo papo, colocando comentários, ali no chat do canal tem um formulário. É esse formulário que você precisa preencher para concorrer a um par de ingressos do Wet n Wild e um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes, com o símbolo da Rádio Bandeirantes no boné. Para participar é muito fácil, basta preencher o formulário. O sorteio é eletrônico e será neste programa. Então entre lá. Quando eu disser não ligue mais, não participe mais, aí terminou. Por enquanto, tá valendo. Pode entrar lá no canal de vídeos e preencher o formulário que está à sua disposição. E aí você vai concorrer a um par de ingressos do Parque Aquático Wet n Wild e um boné com o símbolo da Rádio Bandeirantes, um boné exclusivo. Participe e boa sorte para você. Bem, vamos falar da ponte. E uma notícia que não é legal. Processos recebidos pela Ponte Preta em decorrência de falta de pagamento de FGTS, enfim, os direitos trabalhistas. São 6 atletas que ganharam na justiça. Esses atletas jogaram entre 2017 e 2021. Não é da administração atual. Nesse período, a Ponte teve 3 presidentes: Vanderlei Pereira, Abdala Júnior e Sebastião Arcanjo. O total, a Ponte foi condenada a pagar 2.942.000 na somatória dos 6 atletas. A saber, Ivan Quaresma, 1.085.000. Naldo, volante, 745.000. Isso aqui são valores arredondados, né? Jefferson, lateral, 601.400. Hernandes, lateral, 318.900. Papa Faye, atacante, 138.300. João Lucas, lateral, 53.103. Portanto, um total de quase 3 milhões de reais. Aí engloba tudo, né? Salário atrasado, férias, 13º, depósitos de FGTS, multas pelo não pagamento das verbas rescisórias, direitos de imagem, enfim. São verbas que a Ponte deveria ter pago e não pagou para esses atletas. E aí, CH, mais 3 milhões aí que podem fazer com que a Ponte não tenha esse recurso, ou se ela tiver. Porque a ação trabalhista é complicado, né? Não tem jeito. A Ponte tem um ótimo departamento jurídico, acredito que vai recorrer, mas terá que pagar. E com os parcos recursos, tira o dinheiro que poderia ser utilizado no departamento de futebol, não é isso? Infelizmente, né, Batista? Num ano tão difícil financeiramente para a Ponte, tem mais essa pedrada que a Ponte toma dessas administrações anteriores, aliás, a atual administração, e não fica nenhuma defesa, é só constatação. Não é a primeira vez que está pagando conta
das outras diretorias, né, que fizeram um trabalho muito lamentável, não é? E a Ponte tem que pagar, tem que pagar, não tem discussão, pode até ganhar um parcelamento, não sei nem como é que funciona isso, mas de qualquer maneira é uma situação extremamente preocupante num ano onde não há entrada de dinheiro, ou a entrada é muito pequena. Campeonato Brasileiro da Série C, eu tenho uma curiosidade muito grande, eu não sei como é que o presidente da Ponte, a diretoria, conseguem cumprir os seus vencimentos e obrigações. Não sei. Tem o dinheiro do Campeonato Paulista, evidentemente, mas e o brasileiro? E daqui para frente? E agora com mais 3 milhões para poder ter que efetivamente pagar, não vai ser fácil. A gente sabia que não seria fácil, mas com certeza uma situação dessa, que a gente sempre espera que nenhum time de Campinas enfrente, parece que a Ponte vai ter que enfrentar mais essa, Batista. E aí, Tigrão também comentando essa situação que acaba complicando aí o departamento financeiro da Macaca, hein, Tigrão? Eu acho isso tudo uma vergonha. Acho isso tudo profundamente lamentável. E enquanto não se implantar no futebol algo parecido com a tal da lei de responsabilidade fiscal, que existe para políticos, para executivos, para prefeitos, governadores, etc., a coisa não vai ser moralizada, né? Então eu acho que quem assume um clube, seja porque lá foi colocado, seja porque foi para ser tampão, seja porque tinha uma vaidade absurda e queria um dia sentar na cadeira do presidente da Ponte, mas não tinha competência para isso, deveria ser responsabilizado. Simples assim. Mas eu também já peguei o barco andando, todos, inclusive os atuais. Já peguei o barco andando. Olha, seguinte, você quer o poder? Você vai brigar aí para ser... mas eu não disputei eleição, fui nomeado. Houve uma renúncia, etc, etc, etc. Peraí. E aí deixa desse jeito. Agora estoura uma bucha entre 2017 e 2021, 3 milhões. E depois para frente, como é que vai ser? Então eu estendo isso aí a todos. E não é na Ponte não, em todos os clubes do Brasil. Se você não quer ser penalizado e ser responsabilizado civilmente por uma dívida contraída e não honrada durante o seu mandato de presidente, então não assuma. Ou então que exista uma lei séria que vá lá e realmente puna os culpados. Porque a entidade agora é que paga. Então a gestão foi ruim, alguma coisa deu errado, faltou arrecadação, contratou errado, gastou mais do que arrecada e o cacete a 4 e agora a entidade é que sangra. E tá todo mundo bonitinho aí na praça? Tá todo mundo legalzão? É assim que funciona? Eu acho uma vergonha, acho profundamente lamentável e esse estado de coisas tem que mudar no futebol brasileiro. Um dia eu vi o presidente do Corinthians dizendo que o que ele herdou, que é inadministrável, que não sei mais o quê, mas é o clube que mais arrecada no Brasil, tá entre os 2 que mais arrecadam, ou 3. E aí? Não dá para administrar? Então por que sentou na cadeira? Você não sabia? Fiquei sabendo depois que eu entrei. Mentira! Mentira! Prosopopeia flácida para ninar bovinos. Não é nada disso, todo mundo que pega sabe da situação. Agora, quem saiu e deixou um rabo, também não pode ser assim, eu acho que não está certo. E a legislação é complacente, flácida e falha. E é por isso que acontece isso. Por isso eu falo de responsabilidade. Você vai sentar ali, dá uma olhada primeiro antes, hein? Ver como é que está o ativo, o passivo, quanto que deve, o que tem de processo, quanto que está arrecadando, quanto que está gastando, e ver se você tem tutano e culhão para melhorar esse faturamento e cobrir os rombos. Porque para entrar dizendo que já tinha rombo e aumentar os rombos, não entre. Não entre. Não aceite por vaidade. Para ter um quadro pendurado na parede lá de ex-presidente do clube. Não entre. Deixe para quem tem mais competência.
e para quem tem mais responsabilidade. É o que eu acho. Analisando genericamente, e não estou citando nomes aqui, todo mundo sabe como é que foi a história. Isso é horrível, é lamentável, e eu acredito tudo isso a uma legislação muito frouxa nesse sentido. É muito fácil sentar lá e depois dizer que já tinha dívida, que não sei mais o quê, e que não sei mais quem meteu a mão, e que não sei mais, teve mais um outro também, e aí sai e tá todo mundo beleza aí. E o clube aí à beira da insolvência e o seu torcedor passando esse tipo de vergonha e perdendo o sono. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, para trabalhar ou para assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 18h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando que hoje será definido o primeiro finalista do Campeonato Paranaense. Logo mais, 8 da noite no Estádio do Café em Londrina, tem Londrina e Operário. No primeiro jogo, atuando fora de casa, o Londrina venceu pelo placar de 1-0. Amanhã, definição do segundo finalista na partida entre Atlético Paranaense e Maringá. Hoje também é dia de Copa do Nordeste, sexta rodada, Grupo B, no Estádio dos Aflitos, às 19 horas, tem Náutico e América do Rio Grande do Norte. Ontem, a Conmebol sorteou os grupos da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana. Entre os brasileiros, o Botafogo está no Grupo A, na Libertadores, ao lado de Estudiantes da Argentina, Universidade de Chile e Carabobo. Já o Flamengo está no Grupo C com o LDU de Quito, Deportivo Táchira e Central Córdoba. O São Paulo está no Grupo D com Libertad do Paraguai, Talleres da Argentina e Aliança Lima do Peru. Já o Palmeiras está no Grupo G, ao lado de Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. A presença também de 2 brasileiros no Grupo F, Inter e Bahia, ao lado de Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. E no Grupo E está o Fortaleza com Racing, Colo-Colo e também o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Destacando a Copa Sul-Americana com os brasileiros, o Corinthians está no Grupo C, ao lado do América de Cali da Colômbia, do Huracan da Argentina e do Racing do Uruguai. Já a equipe do Grêmio está no Grupo D com Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e Atlético Grau. Já o Fluminense do Grupo F com União Espanhola, Once Caldas da Argentina e San José da Bolívia. O Cruzeiro está no Grupo E, ao lado de Palestino do Chile, União e Muxucruna. Temos ainda o Vasco participando da Copa Sul-Americana. O Vasco está no Grupo G, ao lado de Lanús, Puerto Cabello e Melgar do Peru. E no Grupo H tem o Atlético Mineiro, que está no grupo de Caracas, Cienciano e Deportes Iquique. O Vitória também será representante do futebol do Brasil, está no Grupo B da Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo e Vitória. Para fechar, eliminatórias da Copa, o Brasil joga nesta quinta-feira, 9h45 em Brasília, diante da Colômbia. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h56, mais 4 minutinhos para você participar dos prêmios de hoje. Como é que você faz? É muito simples, só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, lá onde faz os comentários, tem um formulário. Você vai preencher esse formulário e é só isso. Já estará apto para concorrer a um par de ingressos do Ethan Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe, dá tempo ainda, mais alguns minutinhos para você participar. E aí depois nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos
requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h59. Renato Alves. Beto Zini afirmou que Gleger foi o segundo melhor goleiro que ele revelou. Em primeiro estão empatados todos os outros. Renato Alves. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Renato Alves, você tá mexendo com fogo, hein? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Odilon da Vila União. Boa noite, equipe. Guarani pode revelar quem for na base sub-20, sub-17. Com essa diretoria aí, o que fizeram doando jogador para o Atlético Mineiro, o pensamento vai ser o mesmo. Infelizmente, eles não estão pensando no Guarani Futebol Clube, na entidade Guarani Futebol Clube. Infelizmente. E não estão tendo raciocínio para poder administrar os contratos. Isso é o que eu penso. Uma boa noite, um abraço a todos. Laco, Beto Zini, para mim, o maior presidente do meu Bugrão. Gestão dele foi perfeita, sensacional. Saudades. Abraço, Laco. Mais um ouvinte no ar. Batista e pessoal da Band, boa tarde. Quem acabou com o futebol do interior e os times foi a Lei Pelé. Hoje em dia não tem mais jeito de fazer jogador. Tudo na mão dos caras aí. Lei Pelé acabou com o futebol do interior. É Lalo da Teixeira. Batistuta, o craque do microfone. Como é bom ouvir o presidente de verdade falar. Beto Zini se posiciona, fala e tinha moral. Se hoje o Pastana lê no jornal que o Renato Gaúcho deu uma entrada no Djalminha e dá de ombros. Falta visão e boa vontade. Abraços, Bruno Guzmán. E Rapital, Edilson. Elicão botou uma toalha na cabeça do Edilson, saiu encobrindo ele, foi pro restaurante na Praça da Matriz, lá em Tanabi. São coisas que, né, Batista, acabaram, né? Foi igual a Vicente Mateus quando foi para Ribeirão Preto para buscar o Sócrates, né? Estava contratado pelo São Paulo. E o Mateus falou, não, pera um pouquinho, mas já assinou? Já registrou? Então deixa eu conversar com ele. Pronto, resolvido. Né? O Sócrates foi pro Corinthians, depois de uma breve passagem pela Ponte, onde voltou pro Botafogo e depois aí sim foi pro Corinthians. E tem uma outra, né, do Beto. Aliás, não foi o Sócrates, não. Quem passou pela Ponte foi o Raí. Depois foi pro São Paulo. O Sócrates quase veio jogar na Ponte, mas acabou não vindo no seu retorno do futebol italiano. Tem muitas histórias e não dá tempo, mas tem uma do Beto. O Flamengo tinha um zagueiro índio e o zagueiro estava emprestado ao América de São José do Rio Preto. E o Beto queria contratar esse zagueiro de qualquer jeito. E havia uma certa dificuldade do acerto do jogador com o Flamengo. O Beto estava tendo um treino do América de Rio Preto e o Beto desceu com um helicóptero dentro do gramado, lá do estádio Mário Alves de Mendonça.
e pegou o Índio, o zagueiro, colocou dentro do helicóptero e trouxe para Campinas. E aí, aqui do Queijo, no estádio Brinco de Ouro, ligou para o presidente do Flamengo. Olha, o jogador já está aqui no estádio Brinco de Ouro. Aí o presidente do Flamengo, não lembro quem era na época, né? O cara deve falar, pô, mas que ousadia impressionante. Tá bom, então fica aí com o zagueiro. E aí o Beto era realmente ousado. Já contei uma outra história aqui do Rubens, né? Centroavante, que ele com o Henrique Ismânio, dentista, foram lá para o interior do Rio Grande do Sul para contratar o jogador, e o rei da soja lá era dono do time, não queria vender de jeito nenhum, e eles conseguiram trazer o jogador para Campinas. São inúmeras histórias que infelizmente o tempo é curto e não dá tempo de contar todas. Beto deveria escrever um livro. Olha, ia fazer, ou se ele fizer o livro, vai fazer um grande sucesso. 19:04, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Band. Saudações à nação pontipetana. Meu nome é Adirson, moro na Vila IP. Com relação ao Fala Galera de hoje, eu acho um absurdo a falta de competência e de criatividade dessa diretoria da Ponte. É brincadeira manter um cidadão como Sérgio Rafael no elenco. Qualquer menino de 15, 16, 17 anos joga mais do que esse cara. Pelo amor de Deus, é o circo dos horrores. Ficar com um cidadão desse. Dá chance pro menino da base, pelo amor de Deus. Manda esse cara procurar outro lugar para ele trabalhar. Mas ficar com esse cara é totalmente inútil, como essa diretoria está se mostrando. São 19:05, está fechada a promoção de hoje. Agora nós vamos fazer o sorteio e daqui a pouco vou divulgar o nome do ganhador. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Tema 1. Após um discurso em português em que condenou o racismo, mas não anunciou novas medidas para combatê-lo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez uma analogia envolvendo um macaco ao citar a possibilidade da Libertadores não ter clubes brasileiros. Depois de Luigi, jogador do Palmeiras do Sub-20, sofrer racismo de torcedores do Cerro Porteño durante o jogo da Libertadores, o presidente do clube brasileiro, ou a presidente, Leila Pereira, sugeriu que as equipes brasileiras deixassem as competições da Conmebol. Perguntado se imaginava como seria uma Libertadores sem os times brasileiros, Alejandro Domingues respondeu da seguinte forma, entrevista concedida ao site Bola VIP, abre aspas, seria como Tarzan sem a Chita, fecha aspas. Pauta 2. Os muros da sede do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados na madrugada desta terça-feira, em protesto depois da derrota para o Corinthians pela primeira partida da final do Paulistão Sicredi. Além de pedido para encarar o derby como uma guerra, o nome do técnico Felipão aparece 2 vezes nas mensagens escritas. Tem que ter raiva da P. 3 pontinhos do Corinthians, diz outra frase pichada pelos torcedores em alusão ao discurso motivacional do ex-treinador do Verdão. Funcionários do clube pintaram os muros
nas primeiras horas da manhã de hoje. Pauta 3. Família de Pedro Severino se pronuncia pela primeira vez. Agradece apoio e diz que o jogador já é um milagre. Em nota, parentes explicam decisão momentânea de não divulgar atualizações do quadro de saúde do atleta. Segundo a família, a ausência de evoluções significativas no quadro clínico do atleta vinha gerando ansiedade e angústia em todos que acompanham à distância o caso. Ainda assim, garantiram que novas atualizações serão divulgadas assim que houver boas notícias. E aí, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Eu ia comentar sobre o presidente da Conmebol, mas ele não merece que eu comente absolutamente nada, né? Uma declaração ridícula, né? Para não usar outro adjetivo, não merece nem comentário. É o seguinte, eu fiquei imaginando como se isso resolvesse alguma coisa, né? Essa coisa de fazer reunião com jogadores, quebrar, invadir CT, bater em jogadores em embarque e desembarque, pichar muro. Eu, sinceramente, eu não consigo entender e imaginar qual é o resultado final dessa história. Pressão? Acho que o trabalho do Abel Ferreira, com os títulos conquistados, ele explica a maioria das situações. O cara é um vencedor, não é? Agora, a torcida não vai entender isso, mas o Palmeiras está remontando o seu time. Quantos jogadores saíram? Você não estala os dedos, apesar de todo o dinheiro que o Palmeiras gastou, você não forma um time da noite para o dia. A torcida não vai entender isso, evidentemente. Mas eu não consigo entender. E digo mais, no futebol, não é? A coisa é tão esquisita, que se o Palmeiras não ganhar o título paulista, vai ter gente querendo a cabeça do treinador do Palmeiras. Pode anotar o que eu estou dizendo aí. Pode anotar o que eu estou falando agora. Se o Palmeiras perder o título para a equipe do Corinthians, que pode acontecer, evidentemente, apesar de eu achar que o Palmeiras vai ganhar dentro do campo do Corinthians, o Abel Ferreira vai ser pressionado. A Leila garante, mas o futebol não é racional. Definitivamente. Agora, essa coisa de torcida ficar pichando muro, quebrando, pressionando o jogador, isso não entra na minha cabeça, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Quem vive de passado é museu, né? O Abel bate no peito e fica sentado em cima dos títulos, ele tá na história, pronto. Mas a grande verdade é que com o orçamento do Palmeiras, ele disputou 4 campeonatos no ano passado. Paulista ganhou. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Fumo em todos eles. Foi mal em todos. Não conseguiu nada. E aí? É um ano inteiro. Agora começa o ano. O Palmeiras não está jogando. Desmontou o time. Remontou, mas manteve peças importantes. E o time do Palmeiras pode ir lá e meter 4-0 no Corinthians. É do jogo. O time do Corinthians também é uma baba. O time do Corinthians também é muito instável. Tanto é que foi eliminado pelo poderosíssimo Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Pode sim o Palmeiras ir lá, concordo. Pode. Mas a torcida está metendo uma pressão, eu acho que isso aí não leva a lugar nenhum. Violência, delapidar o patrimônio do clube, destruir, ameaçar, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Ponto. Uma coisa é não concordar com esse tipo de atitude. E a outra, na minha análise, é também o treinador ficar sentado em cima dos títulos que ele tem, mas o time do Palmeiras está com essa estatística aí que eu coloquei agora, né? O Botafogo, por exemplo, ganhou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Aliás, ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil foi o Flamengo. Então o futebol de São Paulo, com todo o poderio do Palmeiras,
do próprio Corinthians em crise financeira, o São Paulo mal administrado, ficou com o Campeonato Paulista, o Palmeiras e mais nada. Brasileiro do Botafogo, Libertadores do Botafogo, Copa do Brasil do Flamengo. Os títulos gigantescos do futebol brasileiro, expressivos do futebol brasileiro no ano passado, ficaram no Rio de Janeiro. E nem na final nós chegamos. Estou falando nós, São Paulo. Nem na final, que o finalista da Copa Libertadores foi o Atlético Mineiro. O finalista da Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro. Então ficou no eixo São Paulo-Rio. Não dá para falar de final no Brasileiro porque é ponto corrido. Mas teve uma final antecipada em São Paulo e o senhor Abel conseguiu perder o jogo. Se ganhasse, seria campeão. Antecipadamente. E perdeu dentro de casa para o Botafogo. Então, violência não. Mas o descontentamento da torcida, porque o futebol é momento. O futebol é imediatismo puro. Ah, mas eu sou decacampeão mundial. Companheiro, vale daqui pra frente. Parabéns, você tá na história. Vamos erguer um busto lá do lado do Valdemar Filme, do Berdan Catani e do Ademir da Guia. Mas é momento, cara. É matar um leão por dia. E o Palmeiras não está jogando. E fez uma partida ridícula contra o Corinthians. Caiu numa armadilha do fraquíssimo Ramon Dias, que matou a jogada do Palmeiras pelo lado esquerdo com o Estevão. E o Palmeiras só tem essa jogada hoje. Joga no Estevão para ele resolver. Ele é Estevão, não é Edson. Não é Edson o nome dele, é Estevão. Ele é... Em 2 anos vai ser o melhor jogador do mundo. Mas o Corinthians fechou bem o setor, trocou o lateral, tirou o Bidu que marca mal, veio com o argentino lá e matou. O Estevão jogou pouco. E aí acabou o Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras, apesar de ter tido algumas modificações no elenco, mas ele é o espelho do futebol brasileiro como um todo. O Corinthians trocou o time inteiro. São Paulo trocou quase todo mundo. O Santos reformulou pra caramba. O Botafogo desmontou agora, vai ter que montar Ituaí, faz parte do jogo. É isso aí. Não tem esse tipo de justificativa. Então, pode ir lá sim ganhar o título, porque tem mesmo com alguns jogadores importantes que saíram, tem mais time que o Corinthians. Mas está devendo. Se classificou, não foi eliminado na fase eliminatória ou na fase de grupos do Campeonato Paulista por inoperância da Ponte, que não teve competência, dependendo só dela, de ganhar do Bragantino em Campinas e também de ganhar do Botafogo e também de ganhar da Portuguesa com 2 jogadores a mais. Mas a Ponte fez uma bela campanha fora de casa e o Palmeiras estava ficando fora. E a 41 minutos do segundo tempo achou um gol lá em Mirassol. Se não, mesmo perdendo, a Ponte teria tomado a vaga do Palmeiras e os classificados seriam Ponte e São Bernardo. Então o Palmeiras já se classificou no Paulistinha, como eles gostam de dizer, com as calças nas mãos. E aí, né, mata o São Bernardo, pô, só faltava não matar, e agora emperrou. Eliminou o São Paulo, Deus sabe como, né? Deus sabe como, né? O pênalti, né? Deus sabe como. Na semifinal, pênalti mais absurdo. Então é isso que o torcedor tá vendo. Ah, tem muitos títulos. Mas com esse dinheiro todo, 4 campeonatos no ano passado, passou vergonha em 3, e já no primeiro, tá aí, pode ser campeão ainda. E não vou me surpreender. Mas está devendo o Palmeiras sim, Batista. 19:17, atenção. Vamos para o ganhador do prêmio. Um par de ingressos para o Etno Wild e mais um boné com o logotipo. Esse aqui, ó. O símbolo da Rádio Bandeirantes no boné. Atenção, atenção para o ganhador de hoje. Pedro Machado dos Santos Neto.
quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo o nome dele. Telefone 99211 e aí os 4 números, claro que não vou revelar. Atenção, o ganhador tem que retirar o prêmio aqui na recepção da Band em 3 dias úteis. Então, hoje é terça, amanhã, quarta, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Mesmo horário na quinta, mesmo horário na sexta. 3 dias úteis para retirar o prêmio, tá bom? Ganhou, portanto, um par de ingressos do Wet n Wild e um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, Pedro Machado dos Santos Neto. Parabéns! E muito obrigado para todos aqueles que participaram. Continue participando, porque dentro da programação, a qualquer momento, você pode ganhar presentes, tá bom? Muito obrigado. Ouvinte participando. Boa noite, Batista. Ouviu o Catarino no Boletim da Ponte dizer que a Ponte vai lutar para garantir uma das 2 vagas. Não serão 4. Abraços, Roberto Souza de Hortolândia. Ô Roberto Souza, o que o Catarino disse é o seguinte, porque tem uma primeira fase, 20 times disputando 19 partidas em turno único. E aí os 8 times primeiros conseguem a classificação. Na segunda fase, os 8 times serão divididos em 2 grupos de 4. Disputa dentro do grupo. E os 2 primeiros colocados de cada grupo sobem para a Série B. Então, quando o Catarino se referiu a 2 vagas, ele já estava falando da segunda parte da competição. São praticamente 2 campeonatos distintos. Um primeiro campeonato com 19 datas e aí 8 times conseguem a classificação. No segundo campeonato, entre aspas, aí são 2 grupos de 4. De novo, joga dentro do grupo e aí os 2 primeiros colocados sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então são 4, mas 2 vagas dentro do grupo. Então, por exemplo, se Guarani e Ponte, que vão disputar a competição, estiverem na segunda fase, no mesmo grupo, eles terão que conseguir a classificação ganhando dos adversários, né? Ou um vai ter que matar o outro para que um possa, pelo menos, conseguir a vaga. Se os 2 estiverem em grupos diferentes, aí os 2 podem subir e aí nós teremos um derby lá na frente, né? Porque aí os 2 primeiros colocados decidem o título da competição. Não, mas e se estiverem os 2 no mesmo quadro? Porque serão 2 quadrangulares, né? E esses 2 quadrangulares, os 2 primeiros dentro do quadrangular já sobem. Então serão 2 quadrangulares jogando todo mundo contra todo mundo e de volta. Então mesmo que Ponte e Guarani estejam no mesmo grupo, podem subir os 2, um em primeiro e um em segundo. Podem subir. Então a grande verdade é que quando vier o quadrangular, que é esse quadrangular dos 8 que vão passar, os 8 primeiros na fase classificatória, esses 2 quadrangulares, basta ser pelo menos segundo em um deles que já subiu, primeiro ou segundo. Foi isso que ele quis dizer, mas o total são 2 do primeiro quadrangular, primeiro e segundo, e 2 do outro quadrangular, primeiro e segundo. Então dá inclusive para subir os 2, tomara que isso aconteça, mesmo que estejam no mesmo grupo. E aí no mesmo grupo teremos 2 derbys, além do derby da fase classificatória. Um de ida e um de volta, porque serão 6 jogos dentro do quadrangular. Todo mundo jogando contra todo mundo, ida e volta.
19h23 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista, boa tarde, tudo jóia? Felipe Ramos, Parque Imperador. Batista, não sei se seria possível, né? Mas você perguntar pro Beto qual é a opinião dele a respeito dessa SAF que o Guarani está tentando implementar. Qual seria a opinião dele, se ele acha que isso é uma boa solução ou não. Certo? Um abraço. Abraço, muito obrigado. Hoje entrevistamos o Beto Zini, mas agora não dá, né, para fazer a pergunta para ele. Mais um ouvinte no ar. Batista, Carlos do Satélite Íris. Batista, como é bom ouvir um presidente de verdade que entende de futebol, né? Beto Zini é demais. Você vê a história dele, ele escutou que um jogador brigou e foi lá buscou. Nossos dirigentes ficam atrás de pestana. Brincadeira, Batista. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, amigo das Band. Batista, tudo Band, né, meu queridão? Tigrão, um abraço aí, CH, Gregor, todos, tá? O Pastana, mais uma vez, ele erra. Não trazer um meia, argumentar que não queria o Albano, não sei o que lá, porque eu acho que o Albano que não quis vir jogar no Guarani, tá? E também agora, em relação a não ter um centroavante. O time tá de brincadeira, eles estão fora da realidade. O Guarani, para mim, não sobe. Com esses jogadores, não sobe. Com esse time, não consegue subir. Se subir, vai subir a Ponte. Tô falando como o Bugrina, hein? A Ponte tá mais organizada que o Guarani há mais de um ano já. Então eles ficam aí com o negócio de camisa, com o negócio de tradição, e fica disso aí, Batista. Não dá. Eu acompanho vários jogos aqui da Série B, Série C, esses times são muito fortes, estão menosprezando e vai ter surpresas, hein? Então um abraço a todos aí, Semi São Paulo. Abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, quem é mais decisivo? Bruno Henrique do Flamengo e Yuri Alberto do Corinthians, Hulk do Atlético Mineiro ou Ener Valência do Internacional? Começo com você, CH. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acho que o Bruno Henrique do Flamengo. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Todos são decisivos, mas para mim o mais emblemático é o Hulk no Atlético Mineiro. Eu sigo com você, Tigrão. Peñarol e Nacional do Uruguai têm interesse em disputar o Gauchão de 2026. A ideia surgiu na noite de ontem durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores. O jornalista uruguaio Martim Charqueiro, da Rádio Carve Desportiva, noticiou que o presidente do Clube Carboneiro, Inácio Rúlio, afirmou ter um interesse em colocar os dois gigantes uruguaios no torneio do Rio Grande do Sul. E aí, você acha que seria uma boa ideia? O que você acha disso, Tigrão? Não concordo, não. Aí o Peñarol ganha o Campeonato Gaúcho. Quem que for o campeão gaúcho? O Peñarol de Montevidéu. Dá licença. Deixa eles lá, Batista. Eles que se entendam lá. Deixa aqui no Grenal, de vez em quando o Juventude chega, o Caxias chega, o Novo Hamburgo chega, o Zequinha às vezes enche o saco dos caras. Deixa eles lá. Como é que você vai descaracterizar um campeonato regional? Mas é limite. Então põe Minas, que é limite com São Paulo, para disputar o Cruzeiro e o Atlético, o Campeonato Paulista. É outro país. O campeão gaúcho é uruguaio. Só essa que me faltava. E você, CH, qual é a sua reflexão aí sobre esse importante tema? Isso é uma bobagem. Isso é um devaneio. Isso não existe. Não, sou contra. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Qual equipe brasileira terá vida mais difícil na fase de grupos da Libertadores? Grupo A, Botafogo, Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile e Carabobo da Venezuela. Grupo C, Flamengo, LDU do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba da Argentina. Grupo D,
São Paulo, Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina e Alianza Lima do Peru. Grupo E, Racing da Argentina, Colo-Colo do Chile, Fortaleza e Atlético Bucaramanga da Colômbia. Grupo F, Nacional do Uruguai, Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e Bahia. E o Grupo G, Palmeiras, Bolívar da Bolívia, Sporting Cristal do Peru e Cerro Porteño do Uruguai. Grupo Aliás, F, Cerro Porteño onde do estão Paraguai. Internacional e Bahia. Repita. Grupo F, aonde estão Internacional e Bahia. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta? Sem dúvida, o Grupo F, sabe por quê? Além de Inter e Bahia, que é no pau da goiaba, 2 brasileiros, ainda tem esse Atlético Nacional da Colômbia, que é forte, né? E você ainda tem o Nacional do Uruguai. Para mim, Grupo da Morte, o Grupo F. É isso aí, Nacional do Uruguai, Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e Bahia. 2 brasileiros, portanto, nesse grupo. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um grande abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Valeu, Batista, um grande abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas agradeço de coração a sua participação. E a única maneira de saber se a mensagem vai pro ar ou não é mandando para cá a sua mensagem. Amanhã estaremos de volta aqui às 5 da tarde pela Rádio Bandeirantes. E na sequência vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.